Aqui começou. Boa noite a todos. Vamos dar início então a mais um encontro hoje. Eu convido a todos a fazer a oração inicial para a gente começar. Amado Pai Celestial, rogamos a vossa bênção para que esse momento seja abençoado e traga paz, harmonia e conhecimento a todos nós. Que os bons espíritos nos assistam e nos guiem em nossos estudos e atividades. Que assim seja. Boa noite, sou a Cíntia. E hoje nós vamos ter, eu vou convidar mais para um bate-papo, na verdade, né? Sobre o nosso tema, que é o Espiritismo nos dias de hoje. Tá? Então, antes de começar com o tema propriamente dito, eu vou dar uma pinceladinha no que é o Espiritismo ali no surgimento. Ano passado nós tivemos uma aula bem esmiuçada sobre isso, então quem quiser também tem material lá no nosso grupo para pesquisar mais, né? Mas eu vou só fazer vamos só relembrar um pouquinho de como surgiu o Espiritismo. Então, o que estava acontecendo, né, na época que o nosso amigo Allan Kardec, né, estava vivendo, né? Em meados de 1850, 1848, estavam acontecendo muitas manifestações físicas e espirituais, né? Então, tem um caso registrado muito famoso, que é o caso das irmãs Fox, onde eram duas crianças que escutavam batidas na casa e elas acabaram se comunicando com essas batidas, né? Depois foram descobrir que era um espírito que já viveu ali, né? Já passou ali pelaquela casa. Isso repercutiu bastante, né? Também teve reportagem, né? Repercutiu no mundo inteiro na época, assim. E anos depois, na Europa, tiveram também o caso das manifestações físicas com as famosas mesas girantes, que consistiam em mesas, né? As pessoas sentavam em volta de uma mesa e apoiavam ou não as mãos, e aí aquela mesa começava a se movimentar com uma energia, sem a influência de um humano. Né? E isso suscitou também muita curiosidade na época, né? Repercutiu também muito, principalmente lá na França, com os cientistas, né? E Allan Kardec viveu, né? Presenciou, né? Tudo isso e procurou, né? Com uma curiosidade, entender o que estava acontecendo. Não aceitou como um esoterismo nem nada, né? E foi a fundo tentar entender. Allan Kardec, ele já tinha, né, ele já era um homem que era muito presente na sociedade, muito participativo da sociedade parisiense na época. Ele era professor, antes dele se chamar Kardec, né, ele era o Hipólito Leon Denisard de Weil, né, então ele já tinha livros publicados na área da pedagogia, ele era pesquisador, cientista, contador, professor de matemática, química e muito interessado na ciência. Fazia parte de reuniões, né, com outros amigos cientistas, então ele era muito presente, né? Então, com todo esse conhecimento científico dele, ele acabou, por curiosidade no início, pesquisando, né, tentando entender melhor o caso das mesas girantes, dessas manifestações, e cada vez mais, né, entendendo que realmente era uma força, né, espiritual, uma energia, uma comunicação inteligente. E ele, de uma forma, então, científica, criou uma metodologia da qual ele conseguia comprovar, né, da qual ele conseguia mensurar, experimentar esses experimentos. Né? Então, com a ajuda de outros médiuns também, que ele foi conhecendo no meio do caminho, ele desenvolveu esse método. Então, ele espalhou ali, né, várias perguntas para esses médiuns, para tentar entender as respostas, começou a fazer as conexões entre elas, juntando muito material. E desse material todo, né,
surgiram então as nossas obras básicas da doutrina espírita e com isso também o espiritismo, né? Onde tem ali questões práticas da vida, questões sobre Deus, questões sobre o dia a dia, sobre a vida depois da morte. Então, quem já teve a oportunidade de ler o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, consegue ver que perguntas às vezes até parecem óbvias ou não, mas simples, e ali então tem as respostas, né, do mundo espiritual. Então, a partir desse momento, a sociedade ela já vive um outro momento, né? Uma outra realidade. Ela tem ali, né, um outro norte, né? Explicações que ainda não existiam. E assim, então, surgiu a doutrina espírita, bem resumidamente, né? E essa metodologia trouxe isso e trouxe os três principais pilares do espiritismo, que é a ciência, a filosofia e a religião. Então, isso é tão forte no espiritismo que, por mais que aconteçam outros acontecimentos, que venham outras informações, é sempre muito forte isso de você analisar com critérios e sempre voltando para esses pilares, né? A ciência, a filosofia e a religião. A ciência com o estudo dos fenômenos, com o estudo das comunicações, né, com rigor científico. A filosofia com a moral, né, que está atrelada, não está atrelada a dogmas, né, sim à evolução moral, ao livre-arbítrio, as causas, né, e as consequências das nossas escolhas. Então, isso também é muito forte no espiritismo. E a religião trazendo, né, a existência de Deus, né, isso também. Uma das primeiras perguntas ali no livro, né, é Deus existe, quem é Deus? Né? Então, sim, né, existe um Deus, uma força maior. E a religião, né, a doutrina espírita, ela é uma doutrina cristã. Ela reconhece Jesus, né, porém não de uma forma dogmática, de uma forma a você, né, fazer como se ele fosse o Redentor, o Salvador do mundo, e sim como um mestre, como um exemplo de moral, de um espírito elevado, né, que veio trazer, que veio mostrar, né, o amor, o perdão, né, o amor ao próximo. Então, como nessa visão, né, um irmão nosso, né, muito elevado, que teve essa imensa missão de mostrar a chão. Então, essas três bases, elas são muito fortes na doutrina. Isso não muda. Pode vir qualquer outras questões, mas é sempre muito importante a gente sempre avaliar sobre esses três princípios, né? Esses três que a gente chama de tríade, né? Então, ao estruturar o espiritismo com as obras, como eu falei, a sociedade, né, já tinha esse caminho para seguir. Né? Já não era mais, não tinha mais como andar diferente, igual, né? Tinha que ser diferente, tinha que ter outra visão, né? E modificou muito, né? E veio esse entendimento, né? Um novo entendimento para a humanidade. Aqui também eu trouxe alguns princípios básicos também, que a partir do momento que você, né, entende que existe o lado espiritual, surgem aqui, né, com essas 5 obras ali, né, a confirmação da existência de Deus, depois a imortalidade da alma, onde o espírito, né, não só nesse corpo ele vive fora, ele não morre com o corpo, com a morte do corpo, a reencarnação, depois o que acontece, né, com esse espírito, por que nós temos esse corpo, enfim, a pluralidade dos mundos. O planeta Terra não é só um único mundo habitado, não é um único planeta habitado, e a mediunidade, a comunicação com esses espíritos desencarnados e com os encarnados, né? Então, são os princípios também muito fortes na doutrina, que até hoje, né, a gente estuda e aprimora, né? Aprimora todos eles.
E o Espiritismo ele não foi fruto do acaso, né? Veja, acontecendo todas essas manifestações, né? Mas ele foi uma consequência de um longo processo de amadurecimento intelectual e espiritual da humanidade. Então, como a gente acredita também, se a humanidade recebeu Jesus, né? Naquele momento ela estava preparada para aquela revelação, como a gente falou, né? E depois a humanidade recebeu Allan Kardec, né? Teve o apoio do Allan Kardec e o contato com essa espiritualidade, esse trabalho. É porque naquele momento a humanidade estava precisando, estava preparada para receber todas essas informações, né? Então, não foi fruto assim do acaso, né? As coisas foram acontecendo e foram surgindo, né? Então, o Kardec ele foi aquele que conseguiu organizar, né, com todos esses esforços em uma doutrina coerente e acessível. E o seu legado, ele continua a evoluir. Porque, veja, mesmo depois que Allan Kardec desencarnou, o Espiritismo ainda continuou vivo. Teoricamente, né? Vivo mesmo. Porque nós continuamos a ter as manifestações, continuamos a ter as comunicações. Então, o Espiritismo ele é uma doutrina que ela não parou lá em 1848, em 1857, com os livros, com aquela publicação, e somente isso e aquilo. Nós, depois disso, fomos abençoados com muitas outras obras, como as de Chico Xavier, como as de Divaldo, com outros mentores, outros espíritas, com a própria revista, né, espírita, contando, né, casos, né. Então, o espiritismo ele foi evoluindo com o tempo, até por essas contribuições do mundo espiritual, que foram nos atualizando conforme a sociedade também, a humanidade foi evoluindo para receber informações. Nós tivemos esse apoio à espiritualidade com essas informações, né? Então, ele continua presente durante todos esses anos através de médios que nos enriquecem, né? Nos enriqueceram e complementam aos primeiros livros, né? As primeiras obras lá da Allan Kardec. E é muito interessante, né? Porque não vão contra, realmente uma complementação mesmo, né? Muito atual. Eu mesmo, para fazer a apresentação, peguei ali algumas, né? Voltei a ler ali algumas coisas falando que é incrível como é atual, né? Uma obra de 1800 e pouco ainda é atual, assim, super, né? É muito interessante. E hoje, né, nós estamos aqui, nesse planeta maravilhoso, lindo, um planeta que nós já temos a informação até através da espiritualidade, que é um planeta que está numa transição, que a gente já sabe que aqui no planeta Terra, por ser um planeta de provas e expiações, né, está deixando de ser agora, mas até então, né, provas e expiações, é onde tem uma quantidade de indivíduos encarnados com uma diferença de evolução, né? Então, aqui, com isso, nós temos vários lados, né? O lado bom, o lado ruim, o bem, o mal juntos, né? Guerra, fome, mas tem descoberta, tem a caridade, né? Tem os cientistas, os pesquisadores, né? Tem pandemia, enfim. Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Então, nós estamos nessa transição planetária e nós estamos no meio de tudo isso, né? No meio dessa coisa toda, inteligência artificial, né? Genética, biologia, física, quanta coisa vem surgindo aí. Com, né, a internet ainda mais, né? Então, o Espiritismo hoje, ele é entendido não apenas como uma doutrina, mas como uma filosofia de vida. Uma ciência de observação voltada ao autoconhecimento, ao esclarecimento intelectual, à consolação e ao auxiliar na evolução moral de cada ser e, consequentemente, da humanidade, com base nos ensinamentos deixados por Jesus. Então, não é algo engessado, não é algo fechado. A doutrina espírita ela está aberta a receber e a entender, né, novas atitudes, novas maneiras de pensar, né, sem preconceito. Então,
E a espiritualidade também, né, em contato, né, então nos ajudando, né, e nos mostrando também esse caminho. E hoje, vendo, comparando, vamos supor, com o espiritismo lá do Allan Kardec, né, que era um espiritismo mais investigativo, um espiritismo que realmente precisava, né, entender como funciona, mas o que é isso, o que é aquilo, mais questionador. Aqui também, né, continua sendo questionador, claro, a gente sempre com essa visão da ciência, né, sempre perguntando, se questionando, mas hoje é algo que é mais ação, é mais atitude, é mais assim, vamos fazer o que com isso tudo que nós aprendemos, sabe? Aprendemos bastante, temos muita informação. Como trabalhar isso? Então, hoje, eu acredito que o papel do espiritismo está muito voltado mesmo ao melhoramento do indivíduo, à evolução espiritual, mais do que só o estudo continua, mas assim, focado no indivíduo, né? Por isso, eu até coloquei ali, conhece-te a ti mesmo e a força da caridade não é salvação. São ensinamentos de Jesus que são muito fortes na nossa doutrina, que hoje eu acredito que seja assim, uma das frases que a gente mais ouve, né? Nos centros espíritas, na sociedade, né? E aqui até eu trouxe uma mensagem que eu achei sensacional também, que é a questão 919 lá do livro dos Espíritos, que é Santo Agostinho respondendo lá para Allan Kardec, lá em 1800, né? E foi em 57 lá. Qual é o meio prático? Olha a pergunta, né? Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir às tentações? Aí a Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. Que é Jesus, né? Então Santo Agostinho já lembrando a Kardec do ensinamento de Jesus. Conhece-te a ti mesmo. Aí olha o Kardec. Compreendemos toda a sabedoria desse ensinamento. Mas a dificuldade está justamente em cada um conhecer de si mesmo. Qual é o meio de conseguir isso? Tá, prático. Tá bom, eu sei. Tá, eu entendi, mas como que eu faço isso? Né? E Santo Agostinho responde. A resposta dele é enorme. Se vocês vão ler lá, é enorme. Eu trouxe só um pedacinho aqui para ilustrar a nossa apresentação. Aí depois, se vocês quiserem na íntegra, é só ler lá no livro dos Espíritos, a questão 919A. Daí a resposta completa de Santo Agostinho, passando na prática como ele faz, né, o exemplo dele. Então, ao fazer o que eu fazia quando eu vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que eu havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Então, já falando aqui da reforma íntima, do nos conhecermos, do prestar atenção nas nossas atitudes, né? Será que eu fui legal com o outro? Será que eu gostaria, né? Não faça com o outro que não quer que façam com você. Então aqui ele já deu uma dica prática, né? E aí, o que é então essa tal reforma íntima? É uma revisão contínua do pensamento e sentimento, né? Atitude visando fortalecer o equilíbrio e cultivar o bem e agindo com consciência, visando no bem, no teu bem, no bem do próximo. Mas como você vai fazer uma reforma íntima, é como se você fosse reformar uma casa. Né? Por exemplo, quando aqui o centro espírita foi reformado. Como eu vou reformar se eu não sei o que precisa mudar? Então, antes de você reformar uma casa, por exemplo, você vai entrar, vai fazer uma lista, vai analisar, precisa trocar o telhado, precisa trocar o piso, aí você vai anotando. E aí depois é que você vai entrar com a reforma. Então, com a gente não é diferente. Para a gente falar de reforma íntima, não adianta a gente já ficar falando reforma íntima, a gente vai fazer que nem Allan Kardec fez com o Santo Agostinho lá, né? Tá, mas como é que é esse negócio? Primeiro, você deve se conhecer. Entender quem é você. Prestar atenção nas suas atitudes, que é o que o Santo Agostinho falou. Primeiro você senta
Meditem, né? Se concentra e começa a entender você. Conhece-te a ti mesmo. Porque aí você vai começar a entender o que você pode melhorar, como você agiu diante de tal situação. E aí sim, depois que você vai fazendo essa listinha, mas você pode fazer a listinha e já ir, não precisa fazer toda a lista primeiro, né? Mas você vai olhar ali, vai fazer a lista, vai desenvolver ali alguns itens e já vai trabalhando essa reforma. Então, é isso que o Espiritismo vem trazendo hoje. Passando, né, a apoiar o indivíduo nesse processo de autoconhecimento, de dúvidas, de dificuldades emocionais, físicas, e ajudando ele a melhorar em si para depois melhorar quem está em volta dele. Então é um passinho de cada um mesmo, é um acolhimento, sabe? Então, aqui, né, a importância dos centros espíritas, né, hoje, né, principalmente hoje, com tanta informação que a gente tem, com tantas obras, né? Qual a importância, então, né, na casa espírita? Por que é importantíssimo ter isso na nossa doutrina hoje? Porque é na casa espírita que você inicia o estudo, o direcionamento, o caminho. Né? Então, o espiritismo hoje é mostrar ali as obras, mas muito mais além disso. Né? Tem o passe, o atendimento fraterno, né? Que é um recurso dos centros espíritas que eles auxiliam na saúde mental, no reequilíbrio energético, no reencontro emocional, que é justamente trabalhando, né, o indivíduo ali no autoconhecimento dele. Depois a prece, a meditação, são ferramentas de conexão com o plano superior, auxiliando, né, a transformação, a caridade, que agir com amor, né, para com o próximo, sem esperar recompensas. Até as pessoas que frequentam o centro, às vezes vocês não sabem, mas às vezes um oi, um bom dia, um boa tarde, você já está sendo caridoso. Então é uma egrégora de caridade. Né? Desde um abraço que você recebe, que você dá, um sorriso, você já está fazendo a caridade. Então, o Evangelho, né, sempre como guia, né, a gente ali trabalhando o perdão, do amor, falando, né, as palavras de Jesus, nosso mestre. E a cura, né, com os tratamentos de cura, desobsessão, que é o acolhimento espiritual, o amparo mediúnico, para quem às vezes tem e não sabe, né, não sabe lidar com isso, às vezes acha que está enfrentando problemas e traz, que tem esse direcionamento também nessa parte. Então, o Espiritismo hoje está vivo nisso também, nas práticas, nas atitudes, né, na disseminação da doutrina, mais atualizado para o nosso dia a dia. Né? Então, os centros espíritas também atuam como um espaço de luz, estudo e desenvolvimento espiritual. Possuem funções muito importantes, tanto para a difusão da doutrina como para com a sociedade e indivíduos, né? Como eu falei. Então, acima de tudo, é um espaço de transformação social. E o Espiritismo, isso já eu acredito, né? Sim, é uma doutrina de transformação real, atualizada. E isso cada vez mais, né? Juntando com essa comunidade mesmo, né? Olha, hoje nós estamos fazendo essa aula e estamos transmitindo através da internet. Então, isso já é um passo muito bacana. Você utilizar os canais o que nós temos disponível para falar do espiritismo, para falar do bem, para falar da caridade, né, de coisas boas, né, que vão agregar na vida dos outros. Então, isso é muito bacana, né, fazer isso. Precisa entregar as novas descobertas científicas que acontecem, muito, até porque o espiritismo também está sendo muito estudado. A partir do momento que a ciência avança, a ciência estuda muito também, né, o espiritismo, e principalmente essa comunicação, que ainda há muitos questionamentos, né, sobre ela e muitas coisas a serem descobertas.
Então, o Espiritismo, ele acompanha isso, ele apoia, né? Ele não é contra, né? Sempre lembrando dos 3 princípios lá, você não está indo, né, contra eles, né? Então, e também é um desafio, né? É sempre trazer ali a tecnologia, trazer as respostas aos desafios do mundo moderno, como depressão, a solidão, os vícios, a ansiedade, né? Que são bem atuais, né? Hoje, sempre, né? Com os ensinamentos de Cristo, sem perder a sua essência. Aqui eu trouxe ali alguns desafios, né? Que a gente pode enfrentar, que já enfrenta, que é o diálogo sempre com a ciência. Então, as pesquisas sobre consciência física quântica, neurociência, elas podem reforçar a base científica da doutrina espírita. Agora eu não lembro exatamente aonde que eu li, acho que foi até na introdução do livro dos Espíritos, que Allan Kardec fala que o Espiritismo não é contra a ciência. Inclusive, a ciência vai comprovar ainda mais o Espiritismo. Ele fala isso, achei sensacional. Acabei não trazendo aqui, mas que bom que eu lembrei para falar. Porque também foi uma coisa assim, por isso, aqui, eu não tenho nada, sabe? Pesquisem, encontrem, né? E o espiritismo digital, que eu acabei de falar, né, através das redes sociais. A ética para o mundo tecnológico, então trazendo também apoio, né, para tantas descobertas, né, que nós estamos vivendo, como lidar com a inteligência artificial, o que é certo, o que é errado. Então, através dos ensinamentos, da doutrina, a gente consegue também apoiar, né, toda essa tecnologia para o caminho do bem, né, para auxiliar ali também no caminho do bem, sempre, né? Falando em genética, eu até trouxe um videozinho, se você quer né? 2 minutinhos. É um vídeo que foi uma descoberta recente, foi uma pesquisa recente de uma universidade, na verdade foram 3 universidades. Deixa eu ver se vai funcionar. Ai, que vai rápido. Vou trazer aqui, tomara que saia o som, viu? Não vai ser o som lá, né? Aí no mínimo, tem que só ajeitar, né? Sabe aqui? É a troca, configuração, auxiliar. Os auxiliares estão muito. Ai, bocu. Quer deixar o vídeo ligado aí para ver se vai dar? Eu acho que deu para ter Auxiliar. O auxiliar é o pendrive. Acho que pode ser. Vamos apertar o primeiro. É dia de palestra e depois de atendimento. O médium é o intermediário entre o mundo invisível e o mundo visível. Um dom inexplicável ou uma expressão genética? Uma pesquisa coordenada pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo examinou os genes de 54 pessoas que se identificam como médiums e comparou com amostras coletadas de parentes de primeiro grau, no caso irmãos, sem a mesma habilidade. Foram mapeadas milhares de alterações genéticas. 33 delas estavam presentes em pelo menos 1/3 dos médiums, mas não foram encontradas em nenhum dos parentes. Esses genes estão ligados, na maioria, ao sistema imune, inflamatório e um deles, a glândula pineal, localizada dentro do cérebro. E isso é interessante porque a glândula pineal já há séculos vem sido discutida pelos filósofos e estudiosos como o lugar onde se dá a relação entre o corpo e a consciência, entre o cérebro e a mente. Foram selecionados médiums com mais de 10 anos de atuação voluntária e reconhecidos na comunidade onde atuou, principalmente em bandistas e espíritas. Em Juiz de Fora, o médico e advogado Armando Falcone participou do estudo. Todas as pessoas têm algum grau de sensibilidade
e percepção do mundo espiritual. Mas é considerado médium aquele em que o fenômeno, a sensação, a percepção se repete com certa frequência. É a primeira vez que um estudo científico busca relacionar a mediunidade com características genéticas. O resultado, embora não conclusivo, é considerado surpreendente. Genes que são chamados agora de determinados. Os pesquisadores querem saber como funcionam individualmente e como se relacionam entre si. Nós testamos, será que essa senso-percepção mais aguçada está relacionada aos genes? Quem sabe por isso a mediunidade possa ganhar também um caráter de objeto da ciência. A ciência e a religião são irmãs e caminharão amigas. Esse início, onde a ciência negava todo o espiritismo e a verdade espiritual, já ficou para trás. Hoje, a espiritualidade de saúde é matéria médica do currículo médico. Hoje vamos falar do Arthur, né? O menino que cura. Então aqui, né, a gente tem não sei se alguém já tinha visto, né, essa reportagem. Ela foi no ano passado, exatamente há um ano atrás, assim, que saiu na mídia, né? Então é mais uma prova, né, de que quanto o espiritismo e a ciência estão interligados mesmo, né? E tá tudo bem, e é ótimo, né, isso. Então, eu até coloquei aqui, né, a ciência evolui com a humanidade e a humanidade ela evolui com a ciência. Então, o maior desafio é honrar esse legado, mantendo equilíbrio entre a tradição e a evolução. Afinal, né, como o próprio Kardec ensinou, o princípio do espiritismo ele não é a estagnação, mas a evolução contínua, tanto do conhecimento quanto do próprio espírito humano, porque a gente também está evoluindo, né, como sociedade de vida, né, então a tendência realmente é a doutrina evoluir junto. Eu também tinha antes que você coloquei. Eu acabei, na última hora, colocando ali no outro slide, acabei não passando para a área, mas eu vou só falar aqui, né? Que também o espiritismo hoje, né? O espiritismo hoje, ele tá no cinema. O espiritismo hoje, ele tá na caridade, que você fez, né, em vários, né? Que nem a Mansão do Caminho de Valdo. Super, né, tá lá. O espiritismo está numa peça de teatro que teve até em 2023, teve aquele Paulo Estevam, uma obra de teatro. O espiritismo ele está nessas publicações, né, nessas pesquisas. O espiritismo, né, está inserido. O espiritismo está até no stand-up que teve esses dias, né? Então, o espiritismo hoje é isso, é trazer de forma cotidiana a doutrina de forma leve, para que todo mundo consiga entender, se melhorar e melhorar quem está em volta. Né? Então agora a gente pode também abrir um debate, né, para conversar sobre isso. O que vocês acham? Como que vocês enxergam, né, a doutrina espírita em volta de vocês, né, no trabalho, no dia a dia, como que é para vocês colocar isso em prática, né? Eu até, esse final de semana passado, eu estava no Barigui, gosto de ir lá no Barigui, comer e tal. E daí um amigo meu, vamos andar no Barigui. E aí a gente foi andar no Barigui e a gente andou, acho que umas 2 voltas no Barigui, só de religião. Ele é católico, né, da igreja católica, e eu espírita. E para mim é uma delícia poder, sem preconceito nenhum, poder falar que eu sou espírita, porque até, às vezes, um tempo atrás, a gente podia até sentir um pouco de preconceito, né? Às vezes isso está mais dentro da gente também, né? E eu pude conversar com ele sobre várias coisas sobre a doutrina, e ele me perguntando e falando também dele, e a gente conversando sobre religião, e daí no final ele falou, poxa, Cíntia, que legal poder conversar com você sobre isso, porque na minha roda de amigos, religião é um outro assunto que a gente conversa. Né? Então, que bom ter esse espaço, poder falar assim, uma roda de amigos, um dia comum sobre isso, né? E é muito interessante, então, até para vocês, né, pensarem, né, como que é o cotidiano de vocês, o quanto o espiritismo está envolvido, né, com o cotidiano,
quando vocês conseguem lembrar da doutrina, quando vocês conseguem fazer essa conexão, esse autoconhecimento, né, que nem Santo Agostinho fala lá, né? Se vocês estão conseguindo ou não. Então, fica aberto para a gente conversar um pouquinho também. Sobre isso. Uma vez você comentou, Guilherme, sobre essa evolução do espiritismo, que hoje em dia a gente já está num grau diferente, não existe mais algumas manifestações. Poderia repetir, eu achei tão interessante aquilo, que está se manifestando diferente, como se fosse isso. Isso, é que no passado, lá quando a doutrina ela foi codificada, hoje a gente fala com uma certeza, né? De que existe algo, uma certeza, que existe a vida além do corpo físico. Lá não existia, como assim como comentou no início, a direita era mais algo para entretenimento da alta classe francesa, e então existiam manifestações mais grosseiras, por exemplo, as batidas da mesa, a tipologia, a gente estuda tipologia, estuda vários desses fenômenos ainda. Mas, por exemplo, as incorporações propriamente ditas dentro da doutrina espírita, elas já estão em menor. Assim, os médiuns de passagem, incorporação, eles têm uma curva, né? A gente fala da boca do jacaré, assim, que conforme vai passando, ela vai. Então, o médium de incorporação ele vem numa descendência, assim, dando lugar aos médiuns que trabalham muito mais por inspiração da espiritualidade, mais o lado intelectual e intuitivo. Mas e quem ainda trabalha incorporado, nos terreiros, está tudo certo, tudo tem o seu ponto. Mas para a doutrina espírita existe uma evolução contínua e entende-se que os seres humanos também continuam em evolução contínua. Por isso que manifestações como existiam no passado já não são mais necessárias como são hoje. Eu não preciso fazer uma mesa rodar, como eu já participei de sessões de no chão, ao meio do chão, e uma pessoa sentada em cima sem ninguém encostar. Não tem mais essa necessidade. Todo mundo já sabe, não existe. A gente sabe que existe. A gente vê a coisa acontecendo na nossa frente, assim, dentro dessa casa mesmo, as coisas que acontecem. Dentro da nossa casa. Pensem vocês no lar de vocês que acreditam, que fazem como uma regra, fazem a leitura do Evangelho. Vejam as mudanças perceptíveis que existem na casa de vocês, sem vocês terem que uma mesa sair rodando ou fazer barulho de casa. Então as manifestações elas tendem a ser mais sutis do que manifestações mais grosseiras. Se pegar qualquer filme de terror, pega a década de 90, 80, 70, o que acontecia nos filmes de terror? Luz piscava, luz queimava, existia o fenômeno do poltergeist, hoje não existe mais. Não é que não existe, mas não tem essa necessidade, os espíritos estão se depurando mais, né? Fala-se que de 2019 para cá, já vão para 6 para 7 anos, que esse tipo de manifestações dos espíritos mais densos, eles começaram a deixar o corpo espiritual do planeta. Começaram a transmigrações para planetas adequados às vibrações deles. Consequentemente, nós temos muitos espíritos endividados que encarnaram num período X e que agora a gente consegue ver as atrocidades acontecendo. E é para a nossa evolução também. Então a gente ia ver, isso já está ali, data limite já está escrito, a gente ia presenciar muitas atrocidades nesse período de transição. Quando a gente está na transição do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Consequentemente, essa transição, esse período transitório, a gente tem uma queda nas manifestações mais grosseiras, mais materiais. E os médios trabalham muito mais na inspiração, trabalham muito mais na intuição. Então, você tem aquilo de você pedir ajuda para o teu anjo da guarda e saber que você sentir que ele está próximo de você, teu guia, teu mentor espiritual. E a gente fala assim, mas a doutrina ensina a fazer esse tipo de situação? Sim. Fala em evocações, no livro dos espíritos das evocações. Ensina, inclusive, como evocar os espíritos. A gente pode chamar. Então, a gente chama aqui os nossos anjos da guarda, os nossos guias, os nossos mentores ensinam a fazer esse tipo de momento para proteção, para inspiração, para intuição.
todo médium que vai fazer hoje um grupo de estudos, assim como a Cíntia está fazendo, apresentando um tema, ela com certeza fez a oração e a concentração dela um pouco antes. Pediu auxílio, mesmo que seja mentalmente, para poder estar incluída ali. Então, as manifestações elas acontecem assim, de uma maneira mais sutil e que a gente percebe. Mas eu não preciso de algo batendo, ou chacoalhando, ou vibrando para ter isso. Então, essa mudança que eu comentei naquela hora era nesse sentido. Então, essa grande diferença que a Cíntia falou de evolução que existe hoje no planeta, porque é absurdo, né? A diferença de evolução, você vê essas barbaridades que tem por aí. É fruto, esses espíritos ruins são fruto de encarnações antigas para expiação. É isso? E aí, a partir do momento que esses espíritos forem desencarnando, é um momento que o planeta vai acabar evoluindo mais. Então quer dizer que não vai precisar haver tanta reencarnação de espírito ruim assim? Isso, nosso planeta depois desse período, ele começa a ter, não haverá mais prova e expiação. Então, aqueles que precisam provar ou espiar algo vão espiar em outro órgão, que não aqui, porque é como se a gente mudasse de classe, passasse de ano, e ficou os espíritos que podem habitar aqui passaram de ano. Eles que são repetentes vão para planetas adequados à sua tipo inferiores. Isso, exatamente. A gente tem que ter um cuidado quando a gente fala em expiação, isso de maneira geral, porque é assim. Quando a gente fala em prova de expiação, já teve alguma prova, ou passou por uma expiação na vida, correto? Isso vem do nosso plano reencarnatório. Quando a gente fala assim, e aí eu, com uma opinião pessoal, com o estudo, quando eu falo assim, que no meu planejamento reencarnatório, por ser um espírito ainda imperfeito, ele falou, eu quero, em outra encarnação, eu disse, eu quero vir aqui tomar um tiro, porque eu preciso passar por isso. Se a gente parar para pensar logicamente, então quer dizer que vai vir alguém programado para te dar um tiro? E aí significa que essa pessoa não tem culpa do tiro que ela te deu. Na realidade não é assim. Eu venho com esta programação de poder levar esse tiro, e aí vem uma outra pessoa com a programação de também dar o tiro. O que vai evitar isso? Livre-arbítrio de cada um. A instrução de cada um. Eu posso não tomar o tiro e ele pode não dar porque eu não quero internar. A gente vem com estas escolhas na nossa vida. E você pode evoluir sem ter que tomar um tiro. Exatamente. E o outro também sem ter que tomar um tiro. Sem ter que espiar aquilo. Às vezes até justamente pelo livre-arbítrio dele, ele não precisa tomar um tiro para avançar. Evoluir. E aí você consegue enxergar com esse tipo de situação que é assim, existem espíritos mais embrutecidos que ainda não têm esse livre-arbítrio. Então ele vem com aquela maldade intrínseca e a responsabilidade fica para moldar essa maldade aos pais. Por isso que o papel do pai é muito importante. Molda aquele espírito e entregue para nós a responsabilidade. Então você consegue muitas vezes diminuir aquele embrutecimento desse espírito. Aí você cumprir um papel muito bom sobre isso. E quando você não consegue cumprir, ou você não passar de você não estudou, não conseguiu. A prova. Em outro momento eu vi uma outra prova no mesmo sentido. Então a gente tem todo esse caminho a ser feito. Ou seja, em tese, os espíritos que vêm com menos maldade. Só que os que estão aqui hoje é os que são, que encarnaram aí na década de, vamos pegar assim, de 40 para cá, acho que hoje é o que mais tem, assim, né, de 40, 30 para cá, que ainda estão, são espíritos mais embrutecidos. Então esses ainda a gente consegue ver ele já. 40 para 1940? Mulher de gente mais recente, encarnou muito mais recente. Isso. E aí esses só fazendo são espíritos mais embrutecidos ainda. Pois é. Então, agora que eles vieram nesse período para que a gente espiasse aquilo que foi anunciado no Data Livre. É um período que a gente vai ver muita atrocidade, vai vir para chacoalhar o mundo, para que os seres humanos consigam, puxa, peraí, onde é que a gente está vivendo? Será que é isso que eu quero para mim? Entendeu? A gente já estava sabendo disso antes de 2019, quando começaram a sair as obras da Data Limite, quando começaram a sair essas informações. Chama Data Limite. A gente sabia que isso ia acontecer. Lá atrás, já tinha a ideia. Isso foi falado no Pinga Fogo de 71. A gente ia passar por isso.
que quando teve o pouso do homem na Lua em 69, apesar de muitos não acreditarem, que existiu pouso na Lua, e hoje é comprovado pelas sondas que passam em volta fotográfica que existe pouso na Lua, existiu uma reunião dos espíritos superiores porque o planeta Terra estava em guerra, um conflito, tinha saído de 2 grandes guerras, e a preocupação era que estava encaminhando para uma terceira. Em 1969 existiu o Chico fala sobre isso, que existiu essa reunião desses líderes espirituais, Jesus era um deles, onde ele pediu para que desse uma moratória de 50 anos para o planeta Terra. E se em 50 anos não entrássemos em guerra de destruição em massa, como foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial, aí estaríamos aptos a passar, a fazer a transição do planeta de provas e expiações, mas leva em torno de 27 a 37 anos, se não me engano, não lembro quantos anos, 27 a 37 anos. Uma coisa assim. Então, esse período de tribulação vem de 2019, conta ali, vamos jogar alto, 37 anos para frente. Lá, daqui a 37 anos, vai começar a ver alguma coisa. Acho que é 2050, assim. Eu sei que assim, é um período mais longo. Mas a gente venceu a moratória. Aquela moratória de 50 anos, a gente venceu. Aí fala assim, então a partir de agora a gente conseguiu vencer isso aqui, então a partir daquela data limite, que era 20 de julho de 2019, se não me engano, a gente conseguiu a prova, então beleza, não precisam mais, sabemos que vencemos essa prova e agora vamos ter melhorias dentro do planeta. Os seres humanos vão ter que se adaptar a isso. Só que muita atrocidade ia surgir. E a gente viu, repare, eu não estou brincando, repare, como de 2019 para cá, a coisa piorou. A coisa piorou muito. E você acha que vai dar a cara? Você acha que eu assim? E todo mundo que está encarnado hoje, tirando aqueles espíritos missionários que nós nem conhecemos, mas todo mundo que está aqui é devedor. Mas não devedor no sentido de pecador. Cemitério precisa ser devedor. Falam assim, o pessoal fala muito o espírita, aquele que vem como espírita, ou seja, espírita do kardecismo, do bandismo, eles são mais devedores ainda, porque não acredito que seja nessa linha. Porque tem muita religião e tem muito espírito bom. E já foi dito que o Chico, na próxima encarnação dele, vai vir como um grande missionário do catolicismo. Não vai ter nada a ver com o que falou dele aqui. Então, aquele é um dos momentos que ele fala que ele ficou triste quando soube. Você queria encarnar no Brasil de volta? Ele falava, não, você não vai encarnar no Brasil, você vai para outro lugar, nós vamos ser lá longe. Ele ficou triste que ele não reencarnaria aqui, né? Mas ele sabia que a missão dele não tem nada a ver com a doutrina espírita. Então, é uma construção, né, disso tudo. Então, nós todos que estamos aqui, independente da religião, nós temos um débito em algum momento, passado, presente, que nós contraímos, que a gente tem que espiar. Hoje espia-se muito mais rápido. Você faz aqui, você faz aqui. Na mesma encarnação você acaba resgatando. Na mesma moeda. E antigamente a gente falava assim, a gente tinha mais tempo. Eu acredito que seja assim, essa matemática é feita assim. Você tinha mais tempo. Então você cometia uma falha, aí você vivia com aquela falha, com aquela consequência, e você desencarnava, e quando você voltava, você espiava aquela falha em algum momento. Hoje em dia você já não tem mais isso. Pode ver que as falhas que as pessoas cometem aqui mesmo, elas normalmente já resgatam. Então, são coisas bem tristes. Tristes que eu digo assim, que o ser humano podia ser melhor, né? Podia ser melhor, ser mais empata, saber trabalhar mais as situações. Mas, hoje em dia, infelizmente... O ser humano é muito doente, né? Tá. O cara é decepcionante. Decepciona cada dia com você. E é essa doença que a gente fala, né? O doutrina espírita vem não sendo proselitista, né? Não sendo dizendo que a doutrina espírita é melhor, mas eu digo que a visão que a doutrina espírita traz, ela é como se fosse uma parte dessa cura. Porque a gente atende aqui dentro, na nossa casa, aqui dentro, eu sei porque eu converso com as pessoas que vêm aqui. Católicos, evangélicos, outras linhas religiosas, porque nós não temos o dogma de uma religião. Não somos uma religião. Eu já vi algumas vezes perguntando se a religião tem a religião espírita. Não, o espiritismo ele não é uma religião. É uma doutrina, é um guarda-chuva.
Todas as religiões se conectam embaixo dele, porque ele vai trabalhar todo esse aspecto, né, doutrinário, e não algo dogmático. Falando um pouco, só vou abrir o leque um pouco sobre a religião. Nós estamos em qual período segundo a nossa crença cristã? Nossa base aqui é basicamente católica, tá? Todo mundo aqui vem do catolicismo, correto? Se todo mundo vem do catolicismo, hoje, em qual período nós estamos vivendo agora? Começou quarta-feira passada? Parece. Quantos dias tem a quaresma? 40 dias. Vocês contaram para ver que tem 45? Sem tirar, tirando os domingos. Eles não contam os domingos, porque o domingo é o dia do Senhor. Né? Páscoa. É a Páscoa dominical. Todo domingo é uma Páscoa. Você não conta os domingos na quaresma, não? Se vocês fizerem a conta da quarta-feira passada até o dia de Natal, dão 45 dias. É a Páscoa. E a explicação é que você não conta os domingos pela tradição do catolicismo. Mas por que o catolicismo trouxe isso? Por que o Antigo Testamento vai pegar Deuteronômios e ficar lá e falar que você tem que guardar o sábado? Muitos protestantes acusam os católicos de estarem deturpando os livros, deturpando o que está escrito na Bíblia, que tinha que guardar o sábado e nós guardamos o domingo. Mas se toda obra escrita, e toda parte, no Evangelho tem algumas passagens assim, podem ver que toda passagem é no domingo. Quando desce Pôncio Pilatos é no domingo. Então, a visão que foi feita pelo concílio lá católico foi que você pega isso aqui e faz no domingo. Mas o judeu não considera, não. O judeu não tem a visão de que Cristo, que Jesus Cristo é o modelo e mestre, não é o Messias. Então eles têm uma outra visão e está tudo certo, entendeu? O que está errado são as críticas em relação às religiões, as crenças. A tua religião é errada, você crê errado. O objetivo é o mesmo, entendeu? Então a doutrina espírita talvez seja a única que traga esse ponto à discussão sem julgamento deles. A gente traz a informação e fala, isso aqui é por causa disso, isso aqui é por causa disso. Né? Quando a gente lê, você já leu O Céu e o Inferno? Na doutrina espírita? O Céu e o Inferno tem uma explicação, ele fala do porquê que nasceu o protestantismo, por Martinho Lutero. E o protestantismo nasceu por causa do purgatório. Porque você tinha o céu e o inferno. Mas Jesus não falava sobre isso. Sim, porque não tinha palavras, não tinha vocabulário para aquela época. Ou tinha, mas ninguém ia entender. Então Deus teve a visão do céu e do inferno. Então quem era bom demais estava no céu, quem era ruim demais estava no inferno. Mas eu não fui bom demais. Eu fui só bonzinho. Porque eu também mereço o céu. Porque eu não sou um super, mas eu sou um mínimo. Então eu também vou para o céu? E esses que não são nem tão bons nem tão ruins vão ficar onde? Aí surgiu no purgatório. Aí o medo dos poderosos da época era ir para o purgatório. Eu não quero purgatório, eu quero garantir meu espaço no céu. Então o que eles faziam? Preces. Porque a prece, segundo a Bíblia, é aquilo que faz. Então, só como que você fazia a prece? Você pagava para que alguém fizesse a prece por você. E aí que o Martinho Lutero falou, eu não concordo com isso, estão vendendo o templo. Pega a passagem dos vendilhões do templo, que Jesus vem e quebra tudo aquilo que estavam vendendo nos templos, e usam isso como forma de separar aquilo que era o catolicismo tradicional, do católico apostólico, e pega o protestante. O protestante começa com Martinho Lutero, e ele vem com toda essa bagagem de que o problema está no purgatório. O céu e o inferno explica exatamente isso. Mas por que criou-se uma religião à parte? Por causa do purgatório, da visão do purgatório que foi apresentada pelos católicos. Você não tem certo ou errado, tem as suas crenças, as suas diferenças. A doutrina espírita, como nós estudamos, tem uma visão. O umbandista vai ter outra. Está tudo certo. O pessoal que acredita que faz candomblé com umbanda tem outra visão. Você vai pegar os shintoístas, aqueles da outra que a gente fez no ano passado, várias religiõezinhas, várias doutrinas e religiões, né? Várias daquelas aqui, eles têm crenças diferentes da gente, está tudo certo também. Vai pegar o shintoísmo japonês. Qual que é mais velho, o catolicismo ou o shintoísmo? O shintoísmo tem mais de 30 mil anos. O catolicismo tem quanto? 1.000, 2.000 anos. A gente cortar a data ali, mais ou menos a data de Cristo, 2.000 anos, 2.000 e poucos anos. Então a tradição oriental é muito mais velha e mais ampla.
Então você pega o que a doutrina espírita ensina, que ela traz todo esse apanhado de coisas, joga nos dias atuais, que é o que a Cintia falou, modernismo, tragam contextualizando como é que se aplica isso hoje. Eu uso um exemplo nas aulas, já usamos isso em outras vezes. Aonde na doutrina espírita está falando sobre fertilização in vitro? Em nenhum lugar. Porque lá em 1800 e pouco não existia fertilização in vitro. E a dúvida é, você fertiliza o óvulo in vitro, onde é que fica o espírito? Preso naquele óvulo congelado? Essas são perguntas simples, mas são perguntas que são dúvidas. O que acontece com o espírito? Porque pela crença é quando eu fecundo, o espírito já está ligado ali. Né? Então a ideia que todo mundo tem é que assim, quando há fecundação, vem alguém com uma tomadinha lá e pluga. Não é sempre assim. Por um prazo de maturação, por isso você congela e você não tem o espírito ligado ali, entendeu? Mas isso não está na doutrina lá, na base, porque na base não existe isso. Tem que modernizar e contextualizar. Esse é o papel da doutrina. Então, quando nós falamos, e aí eu volto lá na tua pergunta, a gente fala assim, por que manifestações mais grosseiras não existem? Porque todo esse conhecimento que hoje nós temos. Uso como exemplo também, quando em 1928, só porque eu disse 28, o livro do Cartas de uma Morta, que a mãe do Chico Xavier fala do brilho do céu de Marte. Marte tinha um céu azul. O Sol brilhava azul na atmosfera de Marte. 1928. Em 2020, quase 100 anos depois, o rover que pousou em Marte tomou essa mesma coloração. Você faz dá para assistir ao vivo hoje. Você entra lá no site da NASA, pega o rover e ele está filmando em tempo real o planeta, a atmosfera. E você vê azulado, assim. A cor do céu de Marte é azulado. Foi falado que tinha nas aulas. Quase 100 anos antes você tem informação no livro espírita. E vai convergir com aquilo que a Cintia falou de que a ciência vai comprovar aquilo que está escrito na mão. Então, não existe assim na minha concepção algo que nós possamos nos achar melhor do que os outros, mas a gente tem mais informação. Temos mais acesso à informação. E por incrível que pareça, temos tanto acesso à informação e eu nunca vi tanta gente desinformada. Nunca deu informação ao mesmo tempo. Muita coisa. Chama-se contra inteligência, na verdade. Voltando lá atrás, você falou que a gente pagamento, antigamente tinha mais pagamento de dívidas de encarnações anteriores e hoje tem mais. Então, quando a gente reza para irmãos que perdoar as nossas dívidas, são essas de hoje, sabe? Exatamente. Segundo nós, está bem pergunta. Vocês querem um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero que vocês só pensem. Tá? Raciocinem isso durante essa semana. Pensem se vocês amam Deus. Vocês amam a Deus? Eu estou me colocando porque essa pergunta eu me faço todos os dias. A gente realmente ama a Deus. Eu vou falar, eu amo a Deus. Você pensa se vocês amam de verdade. E pensem nos exemplos que eu vou dar para vocês agora. Vocês já ouviram, vocês conhecem o fundador das Casas Bahia? Conhece ele? Já ouviram falar dele? Ele é o Jeff Epstein brasileiro, tá? Do quê? O Jeff Epstein brasileiro. Já tem processo, já morreu faz anos. As pessoas rolam até hoje. Pedofilia, sequestro de criança, tudo isso. Mas ele foi o fundador, né? Não tem nada a ver com o que é hoje, mas ele é realmente uma pessoa que em vida, ele abusou de muitas crianças, mulheres, meninos, principalmente crianças. Qual é o sentimento que você tem em relação a isso? Ou peguem um exemplo que vocês pensem aí, uma pessoa que vocês conhecem, né? E na mente de vocês que veio e que fez isso. Pega o pai lá, o Nardoni, que é uma menina do prédio. Isso acho que é mais que acho que todo mundo conhece, né? O Nardoni, que jogou a menina lá, a filha dele, dela do personagem do prédio. Sabe que antes de eu começar a participar da casa, eu falei, tomara que morra, tomara que o carro passe por cima, tomara que isso, porque eu não tinha essa visão assim, né, de perdoar. Então, hoje em dia, eu escuto essas coisas e falo assim, ai meu Deus, perdoa essa pessoa. Porque eu vou tentar, né? Eu vou tentar, mas porque é muito difícil.
Esse é um exercício que eu falo muito mais filosófico para nós, porque se você pensar em todas as outras cidades, qual é o sentimento que você tem para tal pessoa? Então você pensa nisso. Não tem coisa boa, nada de bom. Aí a volta à pergunta, vocês amam a Deus de verdade? Nós amamos Deus de verdade? Nós conseguimos executar aquilo que Jesus ensinou? Se você quer matar o A cara, gente está tentando. É a cabana, né? Já leu o livro? O filme? O livro, o filme eu só assisti, eu só li o livro. Tem um fato que eu vou contar. Domingo passado, no dia de carnaval, teve um acidente na esquina de casa. Bem na esquina, minha casa ficou uma quadra e meia antes que um rapaz passou com um carro no sinal vermelho e matou um motoboy. Domingo à noite, domingo de carnaval. E eu estava na sacada, estava com a cara na sacada, a cidade vazia, era quase meia-noite, a gente assistiu um pódio, silêncio, Curitiba, nessa noite. O rapaz passou, acertou no pontinho. A gente viu, assim, bem esquina, cada dia acontecer, assim. Aí eu falei pra cara, não tem ninguém, vamos descer, pra ver se alguém se der jeito. Quando a gente chegou e viu moto com um rapaz com o outro, nem um carro, aconteceu alguma coisa errada. Quando eu cheguei perto, assim, já tinha um pessoal que estava atendendo lá, estavam com o bombeiro e estavam tentando fazer massagem cardíaca. Na hora que pediram para trocar para eu fazer massagem cardíaca, porque a menina já não tinha força para fazer mais, quando você faz o RCP, você coloca a mão e você faz o movimento com o peso do corpo, dos ombros. Na hora que a mão desceu assim, a mão foi lá embaixo. Eu senti que não tinha mais nada, estava tudo bonito. E não voltou. Eu falei assim, quando eu olhei para a Carla, assim, eu falei, não volto mais. Mas a revolta que gerou ali com o pessoal que estava na hora, em cima daquele menino que atropelou, que é a menina, idade do meu filho, 20 anos. Você se põe no lugar e fala assim, putz, cara, eu fiquei 2 dias, fiquei segunda e terça de carnaval, que eu fiquei mal pensando naquilo. Por quê? Triste pelo que aconteceu, porque uma vida se perdeu de uma maneira, não estava trabalhando, né? Ele não furou nenhum sinal, ele passou no sinal verde, mas triste pelo rapaz e pela família também. Como vai ficar a cabeça dessa criança? Eu vou falar da criança de 20 anos, mas como vai ficar a cabeça dessa menina? Sabendo que matou, né? E toda a raiva gerada em cima dele sobre essa situação. Então, a gente consegue colocar nas 2 balanças e você ter essa visão como você está tratando de fora. Entendeu? Então, a gente consegue dizer que a gente ama a Deus quando a situação não é com a gente. Quando é com a gente já é difícil. Você saber o que tem e o que não tem. Então, eu acho que isso, dentro do que a gente está falando hoje, não fala do espiritismo hoje, é isso aqui. A gente começar a questionar essas coisas que normalmente não são questionadas. Não são trabalhadas no nosso dia a dia, que são interessantes da gente, pelo menos, pensar sobre um dia. Né? O que me ajudou bastante também é o seu comentário. Não julgue. Não julgue. Agora fica na minha cabeça, aconteceu tal coisa. Vá ver o que é o jogo. Não julgue. Fica 3 peneiras aí. Ter essa linha. Ele quer levantar mais alguma questão? Resolver. Então, agradeço, né, a todos pela oportunidade aqui, a Guilherme também pelas palavras. Então, agora a gente vai fazer a abertura dos passos, né? Então, convido a todos a entrar em oração. Amado Pai, agradecemos por esse momento de aprendizado e comunhão. Pedimos que vossas energias benéficas inundem esse espaço para que a cura e o alívio se manifestem nesse momento. Que as águas recebam os fluidos medicinais e energéticos dos espíritos de luz, tornando-as com propriedades curativas. Mestre Jesus, abençoe cada intenção sobre os nomes descritos nos livros de oração, de acordo com os merecimentos de cada um. Que nossos pensamentos sejam canalizados para o bem e para a luz. Que os médiuns sejam apenas um instrumento de vossa bondade
e que ao final desse momento os bons espíritos nos acompanhem aos nossos lares durante todos os momentos dessa semana. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Com as bênçãos do Mestre Jesus, do irmão Maneco e dos nossos guias, mestres e mentores, iniciaremos os passos. Assim seja.